Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam bem, sobretudo aqueles que moram aqui no Rio Grande do Sul e que todos sabem, é claro, o que o nosso estado está passando. Eu quero dizer para vocês, enquanto isso, peço para que vocês se inscrevam nesse canal, deixem o like no vídeo. Vocês estão percebendo aí que nos últimos dias, a nossa quantidade de vídeos aqui está muito menor, porque em relação a tudo que está acontecendo no estado, a gente tenta ajudar quanto pode. Então a nossa interatividade por aqui, ela está um pouco mais baixa nos últimos dias, porque convenhamos, falar de futebol nesse momento não tem nenhum clima. Esse vídeo é sobre o Grêmio, mas ele não é necessariamente sobre futebol, bola rolando. Vocês vão me entender. Eu conversei na Rádio Guaíba com Edson Berwanger, que outra coisa não é, senão o diretor das categorias de base do Grêmio. E o Edson Berwanger trouxe alguns relatos assim muito preocupantes a respeito dos danos à estrutura do Grêmio. Primeira notícia, assim, a mais importante, é de que todos os garotos da base estão bem, tá? Uma notícia que é ruim, que é preocupante, que ele passou, é que só na categoria de base do Grêmio, são 25 famílias que ficaram desalojadas, quer dizer, são 25 integrantes do staff da base do Grêmio. Coloca aí preparador de goleiros, nutricionista, fisiologista, técnico, auxiliar técnico, preparador físico, pessoal da segurança, pessoal do administrativo. Enfim, 25 pessoas da base do Grêmio tiveram as suas casas invadidas pela água e não podem, nesse momento, voltar para suas casas. 25 famílias que dependem do Grêmio, que tem no Grêmio o seu trabalho, o seu sustento, nesse momento estão sem casa, estão ou na casa de parentes ou em abrigos da prefeitura, enfim, 25 famílias, e isso definitivamente não é pouca coisa. E eu nem falo, por exemplo, dos atletas, aqueles 37 atletas que tiveram de ser, quer dizer, atletas, vamos lá, gente, 37 crianças, 37 jovens, que tiveram de ser resgatados pelo próprio Edson Berwanger, pelo Diego Costa, logo nos primeiros dias da enchente. Vocês lembram aquelas imagens lá em Eldorado, esses jovens ilhados, sem ter para onde ir, não tinha como sair de lá, porque helicóptero não tinha condições climáticas naquele momento, e os caras não tinham para onde ir. E aí foi lá o Diego Costa ajudar com a sua caminhonete, não sei, jet skis, enfim. Vocês lembram de tudo aquilo que aconteceu. 37 atletas, jovens, crianças, foram retirados de Eldorado com a ajuda do Diego Costa, do Lucas Leiva, do Edson Berwanger e por aí vai. E 25 desses membros do staff do Grêmio estão desalojados nesse momento. No que diz respeito a danos na estrutura do Grêmio, e aí eu falo da Arena, eu falo do CT Luiz Carvalho, eu falo do CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, que abriga a base do Grêmio. Eu falo dos campos do Cristal, que abriga as escolinhas do Grêmio. O Grêmio não tem uma ideia ainda do que ele vai encontrar quando a água baixar. São vários campos de treinamento, tem estrutura de vestiário, tem estrutura administrativa, tem refeitórios. O Grêmio não tem ideia ainda do que ele vai encontrar quando a água baixar. Então, nesse momento, tudo que nós temos a fazer é esperar. Infelizmente, só o que nos resta é isso. Esperar a água baixar para aí ver o que aconteceu com a Arena, o que aconteceu com o CT Luiz Carvalho, o CT Hélio Dourado, os campos do Cristal. E aí depois, bom, do jeito que der, consertar do jeito que dá, consertar os prejuízos que com certeza essa enchente vai trazer em relação ao Grêmio. A notícia boa é de que todos esses jovens que estavam alojados em Eldorado, eles foram retirados, todos aqueles que ficaram ilhados foram retirados, eles voltaram para suas casas. A base do Grêmio interrompeu operações esse mês. O Grêmio tinha 3 competições para jogar no mês de maio, uma competição chamada Mitad del Mundo no Equador, a Copa das Canteiras Argentinas, um torneio que o News Old Boys organiza. O Grêmio também não vai disputar. E uma terceira competição, que é a Copa Nike. Essas 3 competições, elas se dariam agora no mês de maio, elas se dão no mês de maio. O Grêmio estava confirmado nas 3, mas não vai disputar nenhuma das 3 justamente porque não tem como, não tem condições, Como é que tu vai entrar numa competição dessas, obrigar os guris, esses jovens, essas crianças a entrarem num carro, numa van, num avião, se for o caso, sem treinar, sem uma estrutura, com parentes desabrigados? Não tem como, não tem clima para isso acontecer. Então, gente, o Grêmio, ele faz um trabalho, ele se prepara para fazer um trabalho de reconstrução em termos do seu futebol profissional, mas também
dentro da sua categoria de base. Deixem o like no vídeo, pessoal, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.